A paz do Senhor, igreja. Graças a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos proporcionado estar aqui para louvar e adorar esse Deus maravilhoso. Nós já temos sentido a presença do Senhor neste lugar. A glória de Deus, ela se faz presente na igreja, porque a igreja é do Senhor. E Ele está aqui para receber o louvor, a adoração da sua igreja. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero meditar com você nesta noite uma palavra que Deus tem colocado em meu coração. Eu gostaria que, se você puder, abrir a sua Bíblia Sagrada no livro de Filipenses, no capítulo de número 2. Nós vamos ler dos versículos 5 a 11, texto que escreveu o apóstolo São Paulo, a sua carta à igreja de Filipos. Louvado seja o nome do Senhor. Filipenses capítulo 2, dos versículos 5 ao 11. Diz o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Para a glória de Deus Pai. Você pode dizer amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos já adorado esse nome. Em alguns cânticos nós observamos que a igreja esteve tendo a oportunidade de estar engrandecendo esse nome chamado Jesus. E o tema da mensagem que eu quero meditar com você esta noite é: o nome dele é Jesus. Amém? O nome dele é Jesus. É um nome maravilhoso, é um nome lindo, é um nome que tem todo o poder. A ele foi entregue no céu e na terra. No capítulo 28 do Evangelho de Mateus, no versículo de número 18, ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Amém? Este nome deteve todo o poder sobre a sua vida. Deus lhe entregou todo o poder, tanto no céu quanto na terra. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, desde o Gênesis até o Apocalipse, nós vamos encontrar muitas e muitas referências falando a respeito de Jesus. Talvez o tempo não seria suficiente para a gente descorrer tudo aquilo que a palavra de Deus vem a falar a respeito deste nome. Mas eu quero meditar alguns minutos com você esta noite, igreja. Eu quero refletir com você esta noite a respeito deste nome maravilhoso. Este nome que ele herdou de Deus o Pai. Este nome que está sobre todo nome. Quando nós olhamos para a historicidade no mundo antigo, acreditava-se que pelo nome poderia-se conhecer o ser ou a pessoa, ou que era o nome, a parte integral de um indivíduo. Tanto era que isso mostrava o seu caráter, mostrava a sua pessoa e até mesmo o seu destino. No tempo antigo acreditava-se tanto nessa questão que um certo rabino chegou a dizer que o nome da pessoa podia influenciar tanto na condenação eterna, que isso apregoava-se entre eles. Poderia se modificar a eternidade de uma pessoa por conta do nome. Nós encontramos, por exemplo, quem sabe dentro desse pensamento, uma base bíblica.
No livro do Gênesis, no capítulo 35, versículo 10, a palavra de Deus vai nos dizer que Deus mudou o nome de um homem, que outrora chamava-se Jacó. E Deus disse: o teu nome é Jacó, mas não mais será chamado Jacó. A partir de hoje o teu nome será chamado Israel. E quando nós olhamos para o entendimento desse nome, percebemos que Jacó significa suplantador no hebraico, ou seja, aquele que segura pelo calcanhar. Ele era irmão gêmeo de Esaú, e por ocasião do nascimento, ele pegou o calcanhar do seu irmão, demonstrando o desejo de sair primeiro, de nascer primeiro. Aquele que lutou com Deus, Jacó, é um personagem muito importante na Bíblia. Todos nós conhecemos a história: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Pois bem, este nome Jacó, que era um filho de Isaac e Rebeca, irmão gêmeo de Esaú, foi transformado em Israel, que significa aquele que luta com Deus, o príncipe que prevalece com Deus. Também pode ser interpretado como aquele que persevera no Senhor, ou vencedor com fé. Acreditava-se tanto nessa questão do nome, que esse rabino apregoava essa crença. Quando nós olhamos então para o texto de Paulo escrevendo à igreja de Filipos, nós vemos então Jesus, o nome que é sobre todo nome, o nome que toda língua há de confessar, todo joelho há de se dobrar diante dele, para dizer que ele é Senhor. Jesus tem o nome sobre todo nome. Ele é conhecido, e eu gostaria de meditar isso com você, no céu, na terra e também no inferno. É verdade. O nome dele ecoa no céu, na terra e no inferno. Esse nome tem tanto poder que quando esse nome é ecoado no inferno, os demônios se curvam. Eles creem tanto que eles estremecem diante deste nome chamado Jesus. Isso é maravilhoso. Isso é tremendo. Conhecido no céu, na terra e no inferno. Anjos, homens e demônios se curvam diante deste nome. E a igreja tem o privilégio de adorá-lo, de bendizê-lo, de exaltá-lo, de glorificá-lo e de sentir a sua presença, a sua graça e a sua glória, e de ser chamado servos dele. Ele está com a igreja, ele está no seio da igreja. Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, Ele é o soberano dos reis da terra. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele é a razão da nossa existência, Ele é a razão do nosso respirar, Ele é a razão da nossa vida, Ele é a razão porque nós estamos aqui esta noite, Ele é a razão de todas as coisas. Por Ele, para Ele, tudo foi feito. Ele é a nossa vida, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa herança, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa justiça e Ele é a nossa salvação. Eu poderia resumir dizendo que Ele é tudo. Não sobrou nada para ninguém. Primeiro ponto que eu quero meditar com você dentro dessa reflexão: Jesus herdou o maior de todos os nomes. Jesus herdou o maior de todos os nomes. Eu convido você, por exemplo, quem sabe, a meditar a palavra de Deus em Hebreus, no capítulo de número 1, dos versículos 1 a 14, nós vamos encontrar a
carta escrita aos Hebreus, que alguns atribuem a Paulo, outros a Apolo, outros não têm um destinatário correto para afirmar quem seja o autor desta carta, dessa epístola escrita aos Hebreus, mas eu quero crer que essa epístola fora escrita pelo apóstolo Paulo. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de maneiras diferentes aos pais através dos profetas, a Bíblia diz que então Deus resolve falar por intermédio de Jesus, o Filho. O versículo de número 2 vai nos dizer que Deus então resolveu manifestar-se de uma forma mais direta nestes últimos dias a nós, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo que agora existe, sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Aleluia! Havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita de Deus e está a interceder pelos seus, feito tanto maior, mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Este nome Jesus herdou. Não foi qualquer um nome. Jesus, a exata expressão do ser de Deus, a exata manifestação do Deus Todo-Poderoso, a exata revelação do Deus Criador, Deus Pai, o Senhor de todas as coisas, o resplendor máximo da sua glória, do seu poder, o herdeiro de todas as coisas. Por isso ele herdou um nome que é mais excelente do que os anjos. Esse nome que ele herdou foi exaltado acima de todos os céus, de todos os seres celestiais, e ele está entronizado na glória, entronizado nas regiões celestiais. Ele está entronizado entre os querubins, serafins, entre os arcanjos. Ele está entronizado diante de Deus. Até os serafins cobrem o rosto diante dele. Nós vemos isso no livro de Isaías, no capítulo 6, a partir do versículo 1 em diante, quando Isaías teve uma visão e ele contemplou um ser celestial sentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia toda a terra, as suas vestes tocavam sobre toda a terra, e ele contemplou os serafins que voavam, tinham 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, 2 eles voavam e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Imaginemos os seres angelicais cobrindo o seu rosto diante deste homem chamado Jesus. Que tamanha reverência! Às vezes ficamos pensando, nós contemplamos a glória de Deus, sentimos a glória de Deus. Qual é a nossa reação? Qual tem sido a nossa atitude diante da glória de Deus manifestada no seio da igreja? Será que nós nos curvamos internamente? Será que nós nos quebrantamos diante da glória do Senhor? Será que nós conseguimos enxergar as nossas miserabilidades? Será que nós conseguimos enxergar quão pequenos somos diante da grandiosidade que é o nosso Deus? Será que nós conseguimos então magnificar a Ele com o nosso espírito, com a nossa alma, com o nosso corpo, reverenciando ao Senhor dos senhores, a quem nós viemos prestar um culto de louvor e de adoração? Será que nós conseguimos nos diminuir ao ponto de conseguirmos entender que nós não somos nada, mas que Ele é tudo, e por Ele nós somos o que somos? Jesus é tudo em todos. Ele é o centro da eternidade e da história. Ele é o começo, o meio e o fim.
Ele é o agente da criação, o sustentador do universo, o regente que rege e governa os destinos da história da humanidade. Ele está no controle de todas as coisas. Ele faz todas as coisas conforme o seu próprio conselho, o conselho da sua vontade, o seu beneplácito. Não há nenhum nome que se compare ao nome de Jesus. Aleluia. Nenhum nome pode se comparar ao nome de Jesus. Foi Ele quem morreu, mas que também ressuscitou e está vivo à direita de Deus. Foi Ele quem conquistou na cruz o direito de vida eterna para a humanidade. Em Atos capítulo de número 2, versículo 11, se não me escapa a memória, diz que há de se manifestado a graça de Deus, trazendo salvação a todos os seres humanos. Ele é a manifestação e a revelação da graça de Deus, a humanização da graça de Deus, a personificação da graça de Deus. Ele é o Deus encarnado, manifestado, revelado à humanidade. Nele está tudo. Não há nenhum nome que possa se comparar a Ele, nenhum nome que esteja acima do nome de Jesus. E esse nome Ele herdou do Pai, Ele herdou de Deus. Que nome maravilhoso. O segundo ponto que eu quero meditar com você a respeito desse nome, o nome dele é Jesus. Jesus recebeu por doação o maior de todos os nomes. Foi doado a ele este nome. Quando nós olhamos para a carta do apóstolo Paulo, que nós fizemos a leitura inicial, nós vamos poder perceber que ele, ao esvaziar-se de si mesmo, ao tomar a forma de servo e fazer-se semelhante aos homens, e for achado na forma de homem, quando ele se humilha a si mesmo, quando ele é obediente até a morte da cruz, Deus o exalta soberanamente e lhe dá um nome que é sobre todo nome. Ele recebe este nome, que é sobre todo nome. Deus doa a ele, assim como Deus doou ele a todos nós para recebermos a salvação. Deus doa este nome a Jesus. Ele recebe por doação o maior de todos os nomes. Paulo mostra isso. Paulo traz isto à tona pelo fato de o Rei da Glória ter se tornado servo e se humilhado até a morte de cruz. Deus o Pai o exalta soberanamente acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Ele é Senhor. E isso para a glória de Deus Pai. Queridos, este nome que Jesus recebe por doação, este nome maravilhoso, este nome glorioso, este nome grande, este nome eterno, excelso, Ele recebeu porque Ele é Salvador do seu povo, porque não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12 nos afirma isso. Ele recebeu este nome porque há poder no nome de Jesus para curar toda e qualquer enfermidade. Este nome tem poder para libertar os cativos. Este nome tem poder para que possamos ter as nossas orações respondidas. É no nome de Jesus que oramos, é no nome de Jesus que pedimos, e é no nome de Jesus que recebemos. O nome de Jesus
como nós sabemos que é, segundo a palavra de Deus, o alfa, princípio, o ômega, o fim, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, Jesus, o verbo eterno de Deus, o Emanuel, Deus conosco, o pão da vida, a luz do mundo, o sal da terra, a videira verdadeira, o bom pastor, a porta das ovelhas, o caminho, a verdade e a vida. Ele é a ressurreição, a vida, aquele que esteve morto, mas que está vivo pelos séculos dos séculos. Nós ouvimos a leitura dizendo isso hoje. Ele é o Salvador, Ele é o Messias, Ele é o Senhor. Diante de seu nome, reis e súditos, ateus e religiosos, ricos e pobres, doutores e analfabetos, todos se curvam para reconhecer que Ele é Senhor. Anjos, homens e demônios precisam se curvar. Seu nome está acima de todo nome que Ele possa se referir. Terceiro e último ponto que eu quero refletir com você nesta noite. Jesus recebeu o maior de todo nome por conquista. Ele recebeu por conquista. Ele conquistou este nome na cruz do Calvário, com a sua morte, com derramado seu sangue carmesim. Jesus triunfou sobre os principados e potestades na cruz do Calvário, lá no Gólgota, despojando-os e decretando sua consumada derrota. Foi na cruz que Jesus esmagou a cabeça da serpente. Foi na cruz que Jesus arrancou a armadura do valente e o expôs ao desprezo. Jesus venceu o diabo, venceu a morte, venceu o pecado, ressuscitou ao terceiro dia triunfantemente. Jesus, Ele ascendeu aos céus, Ele foi entronizado na glória e majestade acima de todo principado e potestade. Ele tem a chave da morte e do inferno em suas mãos. Ele foi até o inferno quando morreu. A palavra diz que ele desceu às partes mais baixas do inferno, pregou os espíritos em prisão, aqueles que haviam morrido por conta do dilúvio. A gente pode até conjecturar, quem sabe, que no inferno havia uma comemoração. Satanás estava, quem sabe, parabenizando a morte, dizendo: morte, muito bem, você hoje executou um trabalho tremendo, você matou o homem, aquele homem que estava estragando a nossa obra, aquele homem que estava curando, estava libertando as vidas, você matou. Ele estava acabando com o nosso serviço, mas você matou ele. Parabéns, morte. Quem sabe havia uma comemoração. Satanás com seu exército infernal e a morte comemorando, quem sabe, uma suposta vitória. De repente o céu começa a chegar no inferno, porque Jesus é a personificação do céu. E as trevas começou a virar luz, a noite começou a virar dia, um clarão começou a invadir o inferno, e Satanás começou a ficar meio que, quem sabe, cego. O que está acontecendo? Quem está chegando? Quem está entrando? Você convidou alguém, morte? Não. Você convidou? Não. Eu também não convidei. Quem está entrando? Quem é esse intruso? Era Jesus. Jesus chegando no inferno. E quando Jesus se apresenta e sou eu, todo o inferno se curva. Satanás pega a chave. Está aqui a chave da minha casa. A morte prontamente: Senhor, está aqui. Desculpa, está aqui. Chave da morte do inferno. Jesus, o Filho de Deus, Jesus, o Cristo ressurreto,
e ele ressuscita ao terceiro dia, triunfantemente, com a chave da morte e do inferno em seu poder. Jesus tem todo o poder e toda a autoridade no céu e na terra. Ele tem o livro nas mãos da história, em suas mãos onipotentes. É Ele quem escreve a minha e a tua história. Quando às vezes nós erramos, quando nós falhamos, chegamos diante dele e pedimos perdão, ele apaga e diz: filho, filha, você tem uma nova oportunidade. Você agora está em branco para que uma nova história seja escrita. Em breve ele voltará. A pastora Sirene falou isso com muita propriedade. Ele em breve voltará. Em breve eu não sei o tempo. Você não sabe o tempo. A história não sabe o tempo. Os teólogos não sabem o tempo. A igreja não sabe o tempo. Os anjos não sabem o tempo. Ninguém a não ser o Pai. Ele sabe qual o tempo. Mas em breve Ele virá para buscar um povo no meio do povo, para levar para Ele mesmo. E para isso ele disse no Evangelho de João 14: não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e preparar-vos lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Essa é a promessa que a igreja precisa abraçar, agarrar, sustentar, na esperança de que um dia Jesus virá nos buscar e nos levará para Ele mesmo. Jesus, o universo inteiro se ajoelhará para dizer ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Jesus, o maravilhoso, Jesus, o conselheiro, Jesus, o Deus forte, Jesus, o Pai da eternidade, Jesus, o príncipe da paz, Jesus, Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, o Emmanuel, Deus conosco. Salmos de número 24, de 7 a 10, texto tão conhecido de todos nós, quando a palavra de Deus nos diz: levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Pode aplaudir a Ele, pode aplaudir, porque a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração, a Ele o engrandecimento, a Ele, somente a Ele, tudo é Ele, tudo por Ele, tudo para Ele, Ele é tudo, Ele é tudo. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. No capítulo de número 9, versículo 6 do livro de Isaías, o profeta Isaías disse: porque um menino nos nasceu. Aleluia, que nascimento maravilhoso esse. Um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e ao seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. 5 nomes. Jesus, 5 letras, 5 nomes. Jesus.
Filho de Deus. Nós encontramos tantos textos na palavra de Deus. O Evangelho de Marcos 4, 35, 41 conta-nos uma situação em que os discípulos estavam no barco e Jesus estava na popa descansando, e levantou-se um vento forte. O mar começou a ficar agitado e eles começaram a ficar desesperados e correram no mestre, sacudindo o mestre: desperta, acorda, Senhor, não se te dá que pereçamos, como podes tu dormir? Jesus levanta e diz para eles: oh, homens tímidos, de pequena fé, até quando estarei convosco e sofrereis? Quieta-te, vento, cala-te, mar. Ele tem poder sobre a natureza. E o vento se aquietou, o mar também se calou. Eles ficaram admirados. Pastor Mauro começou: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus, igreja. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Oh, bendito seja o nome do Senhor. No Evangelho de Mateus, no capítulo 16, do versículo 13 a 16, conta-nos que Jesus chegou aos seus discípulos em uma determinada região de Cesareia de Filipe e perguntou para ele: olha, o que é que andam dizendo por aí ao meu respeito? O que estão dizendo que eu sou? E eles começaram a dizer: olha, uns estão dizendo que tu és o João Batista que ressuscitou, outros dizem que tu és o Elias, ou Jeremias, ou algum dos profetas. Ele olhou para os discípulos e disse: e vocês, quem dizem que eu sou? Quem sabe hoje poderíamos dizer: pastor, o que o mundo anda dizendo que é Jesus? E nós poderíamos aqui enumerar tantas coisas que eles falam a respeito de Jesus. Mas e a igreja? O que está dizendo que é Jesus? Eu quero crer que naquele momento houve um silêncio, porque o relato bíblico é muito em seguida, mas eu quero crer que houve um silêncio, e de repente o silêncio é quebrado por Pedro, porque ele recebe uma revelação naquela hora e diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus. E eu te digo que sobre isso que acabaste de falar, aleluia, porque foi sobre o que ele acabou de falar. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. A verdade é que Jesus, ele estabeleceu a igreja sobre a verdade que Pedro proferiu naquele dia: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre Cristo está a igreja alicerçada, a rocha inabalável, a pedra que os edificadores rejeitaram. E eu quero finalizar. Peço ao pessoal do louvor, gentileza, ouça isso com atenção. Eu vou ler rápido. Em Gênesis, Jesus é a semente da mulher. Em Êxodo, Jesus é o Cordeiro Pascal. Em Levítico, Jesus é o sacrifício expiatório. Em Números, Jesus é a rocha ferida. Em Deuteronômio, Jesus é o grande profeta de Deus. Em Josué, Jesus é o príncipe dos exércitos do Senhor. Em Juízes, Jesus é o nosso libertador. Em Ruth, Jesus é o nosso parente mais próximo. Em 1 Samuel, Jesus é a nossa vitória. Em 2 Samuel, Jesus é o descendente de Davi. Em 1 Reis, Jesus é o doador da sabedoria. Em 2 Reis, Jesus é o rei dos reis. Em 1 Crônicas, Jesus é o rei de Deus. Em 2 Crônicas, Jesus é o que faz aliança. Em
meu povo. Em Esdras, Jesus é o nosso auxílio e Senhor dos céus e da terra. Em Neemias, Jesus é o nosso ajudador. Em Esté, Jesus é o nosso Mardoqueu sofredor. Em Jó, Jesus é o nosso redentor que vive. Em Salmos, Jesus é o guarda de Israel, o pastor amado das suas ovelhas. Em Provérbios, Jesus é a sabedoria de Deus oferecida à humanidade. Em Eclesiastes, Jesus é o alvo verdadeiro. Em Cântares de Salomão, Jesus é o amado da nossa alma. Em Isaías, Jesus é o profeta sofredor. Em Jeremias, Jesus é a nossa justiça. Em Lamentações, Jesus é o varão de Deus. Em Ezequiel, Jesus é o pregador mal recebido. Em Daniel, Jesus é o rei eterno. Em Oséias, Jesus é o que liga as feridas. Em Joel, Jesus é o que habita em Sião. Em Amós, Jesus é o teu Deus, ó Israel. Em Obadias, Jesus é o Senhor dos senhores. Em Jonas, Jesus é o profeta ressuscitado. Em Miqueias, Jesus é o nascido em Belém. Em Naum, Jesus é o que leva as boas novas. Em Abacuque, Jesus é o Senhor no seu santo templo. Em Sofonias, Jesus é o Senhor que está no meio de ti, ó Israel. E por que não dizer no meio de ti, ó igreja? Em Ageu, Jesus é o desejado de todas as nações que breve virá. Em Zacarias, Jesus é o preço do cordeiro. Em Malaquias, Jesus é o sol da justiça. Em Mateus, Jesus é o rei Messias. Em Marcos, Jesus é o servo de Deus. Em Lucas, Jesus é o filho do homem. Em João, Jesus é o filho de Deus. Em Atos, Jesus é o doador do Espírito Santo. Em Romanos, Jesus é aquele que nos torna justos aos olhos de Deus e aos olhos da lei. Em 1 Coríntios, Jesus é as primícias dos que dormem. Em 2 Coríntios, Jesus é a graça de Deus revelada. Em Gálatas, Jesus é o verdadeiro evangelho. Em Efésios, Jesus é toda a armadura de Deus para equipar a igreja. Em Filipenses, Jesus é o que supre as nossas necessidades em glória. Em Colossenses, Jesus é o cabeça da igreja. Em 1 Tessalonicenses, Jesus é o vingador de todas as coisas. Em 2 Tessalonicenses, Jesus é o fiel e protetor. Em 1 Timóteo, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Em 2 Timóteo, Jesus é o Senhor e justo juiz. Em Tito, Jesus é a graça salvadora de todos os homens reveladas ao mundo. Em Filemão, Jesus é o Senhor que intercede por nós. Em Hebreus, Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Em 1 Pedro, Jesus é a pedra principal. Em 2 Pedro, Jesus é o Senhor e Salvador que nos concede a entrada no seu reino nos céus. Em 1 João, Jesus é aquele que se manifestou para desfazer as obras do diabo. Em 2 João, Jesus é a fonte da verdadeira doutrina. Em 3 João, Jesus é o nome que garante a minha, a tua, nossa vitória. Em Judas, Jesus é o único soberano e Senhor. E em Apocalipse, Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Você pode aplaudir esse nome? O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus.